debatido, é pouco falado em uma série de cursos, né? O pessoal só fala muito de planejamento, de clean check, e eu vejo, gente, muita coisa errada, tá? Muita dificuldade, eu sinto que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser falado, né? E eu vejo, assim, nas consultorias, nos casos que a gente acompanha, de colegas e tudo, uma dificuldade em fazer uma redução interproximal que efetivamente funcione e traga resultado, né, da forma como a gente quer, e não deixe degrau, não deixe sensibilidade, faça o espaço acontecer do jeito certo, sem deixar o esmalte áspero, sem fazer aumentar o risco do paciente desenvolver cárie. Então, eu achei fundamental a gente organizar uma aula clínica de redução interproximal, tá? Essa aula eu vou fazer aqui, então, uma introdução teórica, e você vai poder acompanhar clinicamente um caso real, tá? Em que eu fiz a redução interproximal clinicamente, né? Em várias situações, com lixa, com broca, com disco, e você verificando as considerações importantes, né, de cada situação. Agora, nessa aula nós não vamos falar das quantidades e do planejamento, do estagiamento. Por quê? Porque isso você já viu antes. Quanto eu vou fazer de IPR para conseguir chegar ao paciente em classe 2, em classe 1? Isso é uma outra história, né? Porque você já fez isso no ClinCheck, tá bem? Aqui nós estamos falando de uma aula clínica. Muito bem. É importante que você entenda que, clinicamente, cada dente tem uma anatomia, tá? E é importante a gente lembrar que a anatomia dos dentes humanos, ela tem uma curvatura, tá? Então, você está acompanhando aqui o meu mouse. Nós temos uma curvatura que vai de cervical para oclusal em todos os dentes, né? E nos incisivos, né, de cervical para incisal. E nós temos uma outra curvatura, né, que é a curvatura interproximal, que ela é a curvatura vestíbulo-lingual. Então é importante lembrar que a anatomia humana prevê que os dentes tenham uma curvatura na região interproximal, em todos os sentidos. Então, uma curvatura cérvico-oclusal e uma curvatura vestíbulo-lingual, ok? Muito bem. Por quê? Porque no IPR, no desgaste dental, e o desgaste dental ele é extremamente importante, ele é bem-vindo na ortodontia, ele é bem-vindo na odontologia, ele pode evitar extrações, ele reduz o tempo de tratamento e ele tem indicação para conquista de espaço na ortodontia, e isso faz com que se evite extrações muitas vezes. A gente viu, né, na década de 80 e 90, quantos casos que foram tratados com extrações e que tinham sobra de espaço. E aí era necessário perder a coragem, né, e causar uma atresia do arco muitas vezes, porque se tinha usado um canhão, né, que seria uma extração de 2 premolares para matar um passarinho, que era uma discrepância, né, de falta de espaço de 5 milímetros, quando poderiam ter sido distribuídos desgastes interproximais em todo uma arcada e evitado, né, a perda de 14 milímetros, que representam a perda de 2 premolares. Então, assim, o desgaste interproximal, você vai se comunicar com o seu paciente, vai ter ele no seu dia a dia como alguém que é do bem, né? O IPR é do bem, ele é ótimo, ele ajuda, ele é maravilhoso. O que a gente tem que saber? É que ele tem que ser feito da forma correta. Não pode ultrapassar 0,5 milímetros na maioria dos casos. Eu vou mostrar aqui que tem situações em que você pode ultrapassar mais do que 0,5 milímetros. 0,5, gente, é a espessura de um grafite, de uma lapiseira. Então, eu gosto de fazer esse comparativo e mostrar e conversar com o paciente sobre esses valores, porque daí ele vai ter a dimensão. Ai, doutora, mas vai desgastar meus dentes? Bom, essa reanatomização, essa suave redução da superfície dental, ela é feita minimamente planejada em superfícies que têm uma possibilidade de esmalte dentário que te permite isso. A anatomia do seu dente será respeitada, ou seja, nós teremos o mesmo dente, porém ligeiramente menor, e as dimensões não ultrapassam a dimensão da espessura de um grafite, tá? Então, esta é a linguagem, este é o conceito que se deve ter. Muito bem. E, além de conquistar
conquistar espaço, né, as reduções interproximais, elas são muito úteis em situações de triângulos negros, tá? Onde você tem que subir o ponto de contato. Então, dentes que você tem superfícies interproximais muito inclinadas, dentes que têm, né, superfícies muito triangulares na interproximal e que tiveram perda de papila, perda óssea, né? Muitas vezes em regiões de pacientes periodontais ou pacientes até que fizeram grandes retrações, pacientes com extrações dentárias também. E aí você consegue subir o ponto de contato. Agora, o que é importante saber? Que isso tem que ser feito nas quantidades corretas e logo, claro, mantendo a anatomia. Você não vai manter essa inclinação tão acentuada, porque isso é justamente o que você quer tirar. Então, você vai deixar o dente um pouco mais quadrangular, tá? Para que você consiga fazer com que o ponto de contato suba, né? E você tenha uma redução dos triângulos negros. A técnica de redução interproximal, de desgaste interproximal, para você subir o ponto de contato, ela é diferente da técnica em que você quer apenas conquistar espaço, você vai manter o ponto de contato na mesma altura. Olha só que conceito importante que eu estou falando aqui. Observa nessa imagem, tem um ponto de contato deslocado para baixo do equador dos dentes. E eu quero, para poder reduzir o triângulo negro, subir o ponto de contato. E eu quero que a anatomia muito inclinada, muito triangular desses incisivos, se transforme em uma anatomia um pouco mais retangular. E eu suba esse ponto de contato. De forma que esse desgaste ele não será igual em toda a superfície para manter essa inclinação. Não, eu vou fazer os desgastes apenas nas superfícies abaixo do equador do dente, justamente para que eu consiga mudar a anatomia do dente e, consequentemente, fechar esses espaços e aí diminuir os triângulos negros, tá? Então, esta é uma das funções do desgaste interproximal e você, quando vai fazer o desgaste interproximal, você tem que ter, antes de tudo, o seu objetivo em mente. O meu objetivo é mover o ponto de contato para gengival, então eu vou desgastar mais abaixo do equador do dente, porém mantendo as curvaturas, gente. Eu não aguento mais o pessoal passando uma faca no meio do dente, cortando igual um pão de forma, né? Aí você vai ver o dente tá reto na interproximal. Não é assim que se faz desgaste interproximal, ok? Muito bem. Se o seu objetivo é mover o ponto de contato para cima da onde ele está, você vai manter as curvaturas, que são a anatomia gengivo-oclusal e vestíbulo lingual, porém você não vai fazer o desgaste por igual em toda a superfície gengivo-oclusal. Você vai se concentrar no desgaste, mudando a curvatura do dente, né, e fazendo o ponto de contato subir. Portanto, você vai fazer desgaste abaixo do equador do dente. Muito bem. Quando a gente quer fazer um desgaste interproximal com o objetivo de conquistar espaço, que é muito frequente na ortodontia, tá? Ou com o objetivo de resolver uma discrepância de Bolton, porque eu tenho excesso superior ou excesso inferior, que também é muito comum na ortodontia, e diga-se de passagem, a ortodontia digital, né, traz esse benefício da gente ter o scanner, da gente ter, independente de você ter o scanner, mas de você ter a imagem digital do paciente, e ele te permitir calcular automaticamente, né, pelas medidas dos dentes, calcular automaticamente a discrepância de Bolton ou não. Aí, quando você vai usar o desgaste interproximal para tratar discrepância de Bolton ou para conquistar espaço, tá, para tratar discrepância de arco, né, de espaço dental, é importante que você saiba que os desgastes eles devem variar de 0,2 até 0,5 milímetros, tá? Até meio milímetro, que corresponde a uma espessura de um grafite. Na maioria dos dentes, uma quantidade de meio milímetro na interproximal é uma quantidade tranquila e segura, tá? Para dentes como premolares, incisivos inferiores, incisivos superiores, tá? Eu evito fazer IPRs em molares, a não ser que seja estritamente necessário, tá? E você já deve ter visto nos planejamentos, nos clean checks, né, como que a gente trabalha para se conquistar espaço sem precisar desgastar molares, tá? A não ser que seja estritamente necessário.
Agora, você tem que saber também que você deve individualizar as quantidades de IPR. Por quê? Existem dentes, especialmente caninos inferiores e caninos superiores, que aceitam maiores quantidades de IPR, até 0,7, por exemplo, tá? Agora, são todos os dentes? Não, depende da anatomia individual de cada paciente. Você pode, né, buscar um pouquinho mais de IPRs em situações em que você vai evitar extrações, tá? Isso é extremamente importante. Como que devem ser feitos os IPRs, tá? Marina, eu uso broca, eu uso disco, eu uso lixa, o que eu devo usar? Vocês vão ver aqui na aula clínica que eu mostro como utilizar cada uma das ferramentas, tá? O mais importante no IPR, gente, não é a ferramenta que você vai usar e nem as quantidades, porque as quantidades você já planejou no CleanCheck. O mais importante são 2 elementos. Primeiro, você fazer exatamente a quantidade que você planejou, nem mais, nem menos, tá? Eu já vi gente desgastar a mais e ter muita sobra de espaço. Já vi gente desgastar a menos, tá? Faça a quantidade que você planejou, tenha controle da sua mão. E aí sim a ferramenta, disco e calibrador serão importantes. E você vai ver na aula clínica que eu explico bem isso, tá? Agora, outra questão extremamente importante, gente, é respeitar a anatomia do dente, tá? E não deixar degrau. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, mostra quando o IPR é feito de maneira errada. Não é que, usou broca, deixou degrau. Não, você consegue fazer um excelente IPR com a broca certa, com o controle da mão, com a habilidade manual. Você consegue fazer um excelente IPR usando lixa ou usando disco. O que você tem que ter é o domínio das quantidades e o domínio da sua habilidade manual para respeitar a anatomia do dente e apenas reduzir, mas manter as curvaturas, tá? Manter as curvaturas e não fazer degrau, que é o que você está vendo aqui. O degrau acontece quando você carrega muito a mão em uma determinada direção da broca e não faz o acabamento, né, para eliminar esse degrau que foi gerado aqui. O degrau vai inflamar a gengiva, vai predispor para cárie, vai deixar o esmalte áspero, sabe? E vai impedir, inclusive, a movimentação, porque você vai olhar aqui por cima, vai achar que tem espaço, mas tá tocando embaixo, tem ponto de contato embaixo. Então, eu particularmente, gente, não acho adequado fazer IPR, fazer attachment sem magnificação, tá? Sem lupa. Eu tenho visto, existem lupas de R$200, tá? E eu tenho visto, assim, a qualidade dos resultados aqui no nosso time, no nosso dia a dia, quando a gente começou a trabalhar com magnificação, com lupa, tá? Eu vejo que a odontologia de alta performance, ela é uma odontologia que passa pela necessidade da utilização de lupa. Pensa nisso com carinho, tá bem? Bom, vocês vão ver quais materiais são indicados. Tem a lista de materiais aqui direitinho na bibliografia, tá? Vocês vão ver que eu vou utilizar alguns dispositivos como esse, de fixação de lixas. Os calibradores são indispensáveis, tá? E as brocas e discos. Você pode escolher se você gosta mais de broca, se você gosta mais de disco. Não necessariamente precisa usar os dois, mas o calibrador e a lixa sempre você vai ter que ter, ok? Muito bem. Pontos relevantes. Veja, o que não deve ser feito. Não deve ser feito um desgaste interproximal dessa forma como tá aqui, ó. Eu vou passar a lixa entre os 2 dentes. Aí a pessoa não olhou direito, às vezes não tá usando, né, uma magnificação que permita visualizar, não secou o dente depois para ver como ficou, né? E aí ela só passa a lixa, rompe o ponto de contato, mas causa um degrau, tá? E causa uma anomalia na anatomia. Por quê? Porque cerrou como um pão de forma o dente, ficou reto, com a superfície reta, ou seja, perdeu a curvatura gengivo-cervical, perdeu a curvatura vestibulolingual e ainda por cima gerou um degrau. E aí, quando for fazer o movimento de fechamento de espaço, os dentes vão se tocar aqui embaixo e vai ficar um espaço em cima. Quer dizer, não vai ter o efeito que a gente quer, não vai oferecer o espaço que a gente quer. Isso não pode acontecer, tá? Muito bem. Qual é o sistema correto? O sistema correto é você romper o ponto de contato. Depois de rompido o ponto de contato com a lixa,
aí você vai mantendo, você vai reduzindo a anatomia do dente, mantendo as curvaturas cérvico-incisal e vestibulo-lingual, e você vai criar um novo dente, porém com meio milímetro a menos em cada meio milímetro entre eles, o que é 0,25 a menos de um lado, 0,25 a menos do outro. Lembrando que você pode sim escolher, se você tem um dente maior que o outro, você tem que fazer um desgaste de meio milímetro, você deve escolher virar toda a face ativa da lixa para o dente que é maior, tá? Vocês vão ver na aula clínica que eu vou fazer isso. Também, se você tem um movimento previsto, por exemplo, eu tenho um desvio da linha média, e eu tenho um movimento previsto para todo o lado direito, você pode usar as faces ativas, são meio milímetro, mas você pode usar as faces ativas dos dentes que são largos só para o lado direito, para você favorecer essa movimentação. Então, precisa pensar, gente, precisa ser inteligente. Eu quero fechar o espaço por igual, ou eu quero mover os dentes um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Então, vira a face ativa para o lado ou para o outro. Ou, eu quero mover mais para esse lado, mas os dentes têm tamanhos diferentes. Então, prefira sempre desgastar um pouco mais do dente maior. Eu tenho um canino contra um incisivo. Prefira voltar a face ativa mais para o canino. De todos o meio milímetro? Não. Por exemplo, eu preciso desgastar meio milímetro. Tira 0,3 só do canino e 0,2 do incisivo. Entende? Vá mais profundamente nos dentes com mais estrutura de esmalte, que são os caninos, mesial e distal de caninos. Todos os outros, você pode fazer por igual as duas faces. Porém, incisivos inferiores, é frequente você ver que tem uma diferença de central para lateral. Carrega um pouco mais no IPR no lateral. Na arcada superior, vai carregar na distal do incisivo central. Tenha noção que existem áreas que eu chamo que são áreas de maior espessura de esmalte. São áreas que a natureza te dá mais liberdade para fazer mais desgaste. Onde estão essas áreas? Distal dos incisivos centrais superiores, tá? Mesial e distal dos caninos superiores e inferiores. Ponto. São essas as áreas em que você tem mais área de desgaste. Faces distais dos incisivos laterais inferiores, às vezes também são áreas boas para desgaste, tá bem? Então, use a inteligência para você escolher os melhores sítios para a redução interproximal. Novamente, agora, por exemplo, estávamos falando de incisivos, eu dei o exemplo, então, o que você tem que fazer? Você vai fazer um desgaste mantendo, não é isso aqui está errado, e isso aqui está certo, tá? Você vai fazer o desgaste mantendo a anatomia do dente. Aqui, isso está errado, tá? Passar a broca ou passar o disco e deixar uma superfície reta com degrau ou sem degrau. Com degrau é pior, mas sem degrau pior ainda, né? Porque a gente já viu que isso vai gerar um transtorno enorme, não vai te dar o espaço. Ou o correto, você reduzir a interproximal, mantendo as curvaturas anatômicas e mantendo a altura correta que você quer do ponto de contato. Você vai criar um novo ponto de contato, por isso que você tem que respeitar a anatomia do paciente. E na maioria das vezes, como você não tem black space, você vai criar um ponto de contato na mesma região onde você tinha antes. Então, basta que você olhe como o dente era, e você, cirurgião dentista, sabe muito bem a anatomia de um dente. E você vai começar passando fio dental neste dente, para você sentir a altura do ponto de contato, você está enxergando esse ponto de contato. E você vai romper esse ponto com a lixinha, e aí você vai, ou com a lixa, ou com o disco, ou com a broca, criar uma anatomia dental nova, sendo que o calibrador vai te mostrar que vai ter meio milímetro, ou 0,4 ou 0,3, que é a quantidade que você quer reduzir na interproximal, tá? Mas é importante que a anatomia seja a mesma, para quê? Para que no momento em que você fechar o espaço com a mecânica ortodôntica, você tenha o mesmo ponto de contato na mesma região. Se você faz isso aqui, mesmo que você não deixe o degrau, tá? Se você faz um desgaste reto que não respeitou as curvaturas dos dentes, mesmo que você não deixe o degrau,
você vai ter uma face de contato e não um ponto de contato. E a face de contato, ela junta a placa, ela incomoda o paciente, ela gera impacção alimentar, ela deixa o esmalte áspero, ela causa uma coleção de transtornos para você, tá bom? Muito bem. Então, são essas as informações extremamente relevantes para desgaste interproximal. Primeiro, planeje no seu CleanCheck exatamente as quantidades, né? E procure se concentrar em quantidades de 0,2 a 0,5. Se necessário, você pode pedir, né, ao técnico, ou pode planejar no seu software até 0,7 em dentes com maior espessura, em áreas melhores, que são distais de incisivos centrais superiores e caninos superiores e inferiores, que são áreas de maior espessura de esmalte. Utilize a lixa para liberar o espaço primeiramente, utilize o calibrador e depois você vai ver com broca ou disco, você vai evoluir na sua redução interproximal e mantenha a anatomia e as curvaturas para que seja restabelecido um novo ponto de contato. Não deixe os degraus, tá? Você vai ver na aula clínica que daí eu vou mostrar, dar o polimento final, fazer uma aplicação de flúor e outros detalhes. Na bibliografia dessa aula, que são esses links que estão disponíveis para você, você vai verificar que já está comprovado cientificamente que quando o IPR é bem feito, ele não vai predispor para cárie, ele não vai predispor para doença periodontal ou para gengivite, desde que o ponto de contato seja restabelecido normalmente. E isso vai estar na sua mão quando você criar a nova anatomia e o novo ponto de contato, respeitando a anatomia do dente humano, que você sabe muito bem qual que é. Tá bem? Gente, um beijo então e fica com a aula clínica agora. Até mais! Então, estamos aqui para a gente explicar para vocês, alunos, como que trabalha o IPR, tá? IPR é a sigla que a gente utiliza para Interproximal Reduction, que é justamente a redução interproximal, tá? Então, vocês viram na parte teórica, né, que a gente tem toda uma questão de manter a anatomia, né, da questão da aproximação das raízes, da questão da preservação da papila, né, que são elementos importantes que a gente organizou esses conceitos na parte teórica. Naná? Aqui na parte prática é interessante para vocês visualizarem como que eu trabalho no dia a dia, né, a redução interproximal. Estamos aqui com a querida Sheila, né, que se disponibilizou, nossa paciente, se disponibilizou a permitir, né, que a gente pudesse ensinar os alunos a nossa plataforma. Obrigada, viu, Sheila? Muito bem. Então, o primeiro ponto é você, antes de iniciar a redução interproximal, verificar, né, o CleanCheck que você fez no seu planejamento digital, conforme a gente ensinou vocês. Eu sempre gosto, em toda consulta, de colocar o número dos dentes, tá? Vocês estão vendo ali 3.1, 3.2, 3.3, por quê? Nessa numeração você se localiza, né, com mais facilidade em qual dente que é qual, tá? Porque ali você está olhando numa posição, aqui está olhando em outra. Então, a gente está verificando ali, a quantidade de IPR aparece dentro daquele losango ali, né? Então, a gente sabe que esse número 3 aqui indica a quantidade de IPR, né, que é 0,3 milímetros, que deve ser feito na interproximal do dente 4.2 e do dente 4.1. Aqui é 0,4, 0,4 e assim sucessivamente, tá? E esses são os IPRs programados, né, para a arcada inferior neste momento. Justamente porque a Sheila, depois eu posso mostrar no planejamento, ela tem um movimento que precisa ser realizado da arcada inferior, né, para a região distal, ok? Maravilha. Então, o primeiro ponto é você abrir o CleanCheck na tua frente, tá? E estar sempre observando o CleanCheck. O que você pode fazer também é ter em mãos, né, o papel com o planejamento, né, do caso, que é o planejamento digital que você realizou. Essas linhas que estão aqui, ó, abaixo das quantidades, são para que você anote a quantidade de IPR feito. Caso você queira fazer, por exemplo, um IPR de 0,4 em duas consultas, você pode fazer 0,2 em uma consulta, depois mais 0,2 em outra.
eu não recomendo realizar os IPRs gradativamente, tá? Eu recomendo que eles sejam feitos todos na consulta planejada, né? E nas quantidades planejadas em uma única vez, ok? E aí, o que a gente faz? A gente coloca a data aqui, escreve ok, e ao mesmo tempo anota no prontuário do paciente. Vocês vão ver eu fazendo isso direitinho. Eu gosto de fazer o IPR com lixa quando é nas quantidades de 0,2 até 0,3. E acima de 0,3 eu já gosto de entrar com o disco, tá? Ou com a broca, tá bom? Porque a gente consegue manter a anatomia. Vocês vão verificar tudo direitinho. E o outro material fundamental é o calibrador, tá bom? O calibrador. Vocês têm todos esses materiais lá na lista de materiais de vocês, ok? Maravilha. Então, vamos iniciar aqui com a nossa querida Sheila o procedimento. Primeira coisa que é importante dizer é que é indolor, tá, Sheila? Pode ficar tranquila, tá? Que não é pra ter dor, nada. Tu vai sentir talvez um leve desconforto, assim, um creque-creque, tu já viu como é que é, né? Se tiver alguma sensibilidade, tudo tu vai nos falando, tá bem? Muito bem. Nós trabalhamos então com o gel de lubrificação labial. Eu gosto de passar o gel, né, nos lábios sempre, para manter os lábios hidratados, né? E isso, inclusive, é um procedimento que ele deve ser sempre refeito. Quando você está fazendo procedimentos longos, tá? Ah, vai colar um attachment, ou vai fazer todo um attachment, ou vai fazer clareamento, qualquer procedimento longo que você for fazer no seu consultório, eu recomendo que você, profilaxias, que você sempre trabalhe com o afastador e com o gel labial passado no início e sendo repassado várias vezes durante o procedimento, para nunca desidratar o lábio do paciente, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Pode abrir um pouquinho, vamos colocar. Por que é importante colocar o afastador? Se nós formos trabalhar com o disco, né, e aqui eu vou trabalhar com o disco, a broca e a lixa, pode fechar um pouquinho, para vocês visualizarem, o disco ele tem que ter o afastamento do lábio, né, por questões bem importantes de segurança, ok? Para que ele não encoste nos lábios do paciente. Por isso, importante sempre o afastador. Vamos pôr um algodãozinho aqui. Muito bem, perfeito, tá? E nós vamos começar, então, com a lixa, tá? Na interproximal, onde nós temos 0,3, tá? Que eu tô verificando ali no nosso clean check, que é entre o dente 42 e o dente 41, tá? Então, aqui na interproximal entre o 42 e o 41, nós temos programado 0,3, tá? Eu estou analisando aqui, testando, ó, estou testando aqui e nós não temos nenhum espaço, tá? Então, eu testei o espaço, né? Nós não temos espaço, obviamente, porque não foi feito o IPR ainda, né? Então, ó, testa a interproximal, verifica se a interproximal tá bem higienizadinha, tá? Tá tudo bem. E aí, nós vamos, primeiro ponto que vamos trabalhar aqui é entre o 2 e o 1, o 42 e o 41. A lixa, a marca da lixa, vocês têm lá na nossa lista de materiais, tá? E aí, a gente faz o primeiro ponto de entrada, bem tranquilo, exatamente no ponto interproximal, onde temos o maior contato entre os dentes, tá? Muito bem. Logo depois, a gente já pode entrar com a segunda lixa, tá? Um material que é bem válido é esse material que a gente trabalha, da Coral Dente, que é um dispositivo para você encaixar as lixas, tá? Observe o seguinte, eu vou encaixar uma lixa dupla na interproximal, porém, eu não quero reduzir o dente 41, eu quero reduzir apenas o dente 42, porque o incisivo lateral é maior que o incisivo central. Então, eu não vou colocar a lixa dupla com a face ativa dos dois lados.
eu vou colocar a face ativa apenas de um lado e o outro a face está inativa. De forma que eu vou usar a espessura da lixa, que nós sabemos que a lixa dupla vai ter uma espessura maior para fazer uma pressão, para reduzirmos uma quantidade maior. No entanto, apenas uma face ativa, que é a face que está o incisivo lateral. E então, colocamos no dispositivo da cor ao dente, tá? E esse dispositivo, ele é maravilhoso, porque você dobra e fecha aqui, tá? Dobra e fecha. E aí nós temos montada a estrutura, tá? Para irmos com uma lixa dupla, tá? A face ativa eu vou lá posicionar para o incisivo lateral. Então vamos lá. Tudo bem, querida? Uma leve pressãozinha, né? Observa que você pode, com esse dispositivo, ir fazendo os movimentos, ó, para manter a curvatura interproximal do dente. Ó, que interessante, tá? Você vai fazendo o movimento para ir mantendo a curvatura interproximal, tá? E preservando a anatomia original. A gente sabe que o incisivo tem uma anatomia triangular, tá? E eu vou fazendo os movimentos, ó, de vai e vem. Veja que no incisivo central a face está inativa, tá? E nós estamos para a face do incisivo lateral, tá bem? Tudo bem, querida? Tranquilo? Perfeito. Já temos uma certa quantidade, provavelmente ainda não a quantidade prescrita, porque a quantidade prescrita no nosso planejamento é 0,3 milímetros. 0,3 milímetros, gente, é metade da espessura de um grafite de lapiseira, tá? Eu gosto de falar isso para que, às vezes, a gente tenha noção, né, do quanto que a gente tem que trabalhar. Ó, não existe fazer reduções interproximais acima de 0,2 sem o calibrador, tá? Porque se você vai fazer 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, faz muita diferença. Se no seu planejamento digital você planejou 0,4 e você faz 0,5, vai fazer diferença depois, tá? Então, por isso que é importante ter o calibrador. Eu coloquei aqui o nosso calibrador na posição 0,3, na espessura 0,3, e vou medir ali, ó, para verificar o quanto que nós já temos, ó. Não temos 0,3 ainda, ok? Ainda não temos 0,3. Vamos, então, para 0,25. Ainda não temos 0,25. Vamos ver se já temos 0,2. Temos 0,2, tá? Então, temos um IPR de 0,2. Porém, meu objetivo é 0,3. Então, eu vou fazer mais um pouquinho usando o dispositivo de lixa manual. Face ativa voltada para o dente maior, neste caso, o incisivo lateral. Claro que você pode escolher a sua face ativa se você vai deixar bilateral, porque são dois dentes iguais. A sua face ativa pode depender da sua mecânica. Se você está mesializando, por exemplo, um dente, você vai deixar o espaço na direção do seu movimento. A sua face ativa, ela pode ter a ver se o dente tem restauração em resina ou não. Você pode priorizar, né, por fazer uma redução em áreas que tenham resina, ok? Agora, feito isso, pode fechar um pouquinho, eu vou acrescentar mais uma lixinha no dispositivo para fazer mais um aumento dessa espessura. De forma que com 3 lixas eu vou ter exatamente 0,3, porque a lixa tem a espessura de 0,1, ok? Eu sempre falo que o dentista trabalha num universo, né, muito pequeno, né? E isso é importantíssimo para a gente ter o controle clínico do que estamos fazendo. Então, vamos colocar a terceira lixa. Tira todas as lixinhas de dentro do dispositivo, tá? Posiciona as lixinhas direitinho novamente. Mantém uma face ativa, né? Dobra a lixinha.
para poder fechar o dispositivo, tá? Estamos com agora uma lixa tripla, tá? Tudo bem, Sheila? Talvez ela sinta um pouquinho de pressãozinha só na entrada, ó, bem de leve. Vamos verificar então, vamos passar o fio dental, primeiramente para remover os resíduos. E agora vamos verificar como que está. Estou com o calibrador de 0,3 e perfeito, ó, estamos com o espaço de 0,3, tá? Então, pessoal, o que é importante saber? Que para IPRs de 0,2 e 0,3, a gente vai trabalhar apenas com a lixa, tá? Tem um detalhe que a gente verifica colocando a régua, colocando o calibrador aqui, a gente verifica que na dimensão de 0,3, o calibrador entra, mas ele faz um leve afastamento dos dentes, porque ele usa um pouquinho do espaço do ligamento periodontal, tá? Então, eu ainda tenho uma margem para fazer 0,05, para justamente evitar que o dente faça um movimento que vocês estão vendo aqui, que ele faz uma leve pressãozinha para entrar o calibrador 0,3, tá? Então, aqui, ó, entrando passivo o calibrador, ele tá 0,25, ó. Então, dá para ver que eu tenho 0,05 ainda, que eu posso fazer um pouquinho mais. Esse 0,05, eu recomendo que a gente não vá com o dispositivo, porque é uma quantidade muito pequena. E a gente usa essa quantidade pequena para quê? Para fazer justamente o acabamento da anatomia. Por quê? Se você for bem observador aqui, crítico, você vai ver que a gente tem, após a passada da lixa, uma anatomia mais retilínea, e nós queremos uma anatomia arredondada, respeitando a anatomia do dente, ok? Então, já que eu tenho ainda 0,5, eu vou, vocês estão vendo o movimento que eu estou fazendo, ó, eu vou fazendo a curvinha na mão livre, tá? Subindo e descendo de oclusal para gengival, apenas arredondando as arestas e buscando a reprodução da anatomia original, tá? Mesma coisa aqui, ó, arredondando as arestas e buscando a reprodução da anatomia original, ó, arredondamento das arestas, ok? E reprodução da anatomia original, ok? Ó, maravilha! Estamos com arestas bem arredondadinhas, bem bonitinhas, tá? E o espaço perfeito que precisamos. Vamos verificar se o 0,3 tá bonitinho ali, passivo. E aí nós já vamos para o acabamento. Pode fechar um pouquinho. Ele ainda pode mais um pouquinho aqui. Ainda pode mais um pouquinho, só para facilitar aqui, ó. Bem, lembre-se, na dúvida, você deixa para menos, tá? Por quê? Pode fechar um pouquinho. Se você fez 0,05 a menos, é melhor do que 0,05 a mais. E, obviamente, no decorrer da movimentação desse dente, você vai, na evolução do tratamento, checando os contatos interproximais com o fio dental, porque isso faz parte do protocolo da consulta, certo? E uma vez que você verifica que está tendo colisão de pontos de contato, você pode simplesmente acrescentar, né, um 0,05, que é uma passadinha suave de uma única lixa, para poder deixar o dente fazer o movimento.
Observa que eu já estou hidratando novamente o lábio da paciente, justamente para que fique sempre protegido. Agora, nós completamos o primeiro IPR e nós vamos para o IPR programado entre os incisivos centrais, que é o IPR de, pode abrir um pouquinho, de 0,4, tá? Observa aqui, ó, que novamente eu tenho uma diferença de tamanho entre o 41 e o 31. Portanto, eu vou fazer o IPR nessa região do 41, tá? E assim sucessivamente nós temos os demais IPRs. Eu vou começar para título de demonstração para vocês, fazer o IPR aqui, ó, tá? Entre o canino e o lateral, tá? Para mostrar um exemplo diferente, já que a gente já fez entre os incisivos. Este IPR está programado ali de 0,4, ok? Bom, muito bem. Então, vamos lá. Neste aqui eu vou usar o disco, ó. Então, vamos aqui, ó. O ponto de contato aqui, ele é um ponto de contato suave, tá? Eu já estou vendo que eu tenho, por exemplo, se eu for colocar o calibrador de 1, ele entra aqui, ó, tá? Certo? Então, eu posso já saber que, como eu estou falando de dentes com espessura bem significativa, e eu já tenho um calibrador aqui de 1, né, eu tenho tranquilidade para fazer um IPR de 4, tá? Então, para o IPR de 0,4, assim como para o de 0,5, o que você tem que fazer? Você tem que iniciar o IPR com lixa para você ter acesso à região interproximal. Depois que você tem o acesso, o que seria o acesso? Seria um acesso de 0,1, 0,2. Depois disso, aí você vai optar pela sua melhor escolha. Se você prefere ir com disco ou se você prefere ir com broca, tá? Aqui na nossa clínica, nós temos um kit IPR em cada consultório, esterilizado, que tem o disco, a broca e o conjunto de lixos com calibradores e o dispositivo. Tem regiões que eu prefiro ir com broca e regiões que eu prefiro ir com disco. Por exemplo, numa região que a gente tem canino e incisivo lateral, onde a gente tem uma estrutura de canino que eu tenho que reproduzir bem aquela anatomia curva do canino, eu prefiro com broca, porque daí com a broca eu consigo reproduzir bem. Lembrando que tem a broca específica muito, muito, muito fininha, que é a broca específica de IPR, ok? Que está descrito ali no nosso material. Então, nós vamos aqui entre os dentes 33 e 32, ok? Nós vamos buscar o 0,4 de espaço que nós precisamos para fazer a nossa movimentação, ok? Então, eu estou liberando o espaço inicialmente com a lixa, tá? Nós podemos, como eu já falei, usar o dispositivo, e aqui nesse caso, eu vou trabalhar com o dispositivo com uma face ativa só, voltada aqui para o canino, tá? Para fazer um espaço de acesso, que nós chamamos, que é o espaço que você vai depois acessar com a broca ou com o disco, tá? Não faz sentido, pessoal, usar a broca e disco em situações de IPR pequeno, IPR de 0,2, 0,3, tá? Ó, aí aqui nós estamos, então, ó, fazendo o movimento de IPR, tá? Para garantirmos o acesso à superfície interproximal dos dentes, ok? Opa, tudo bem, querida? Tranquilo? Perfeito. Fizemos o acesso, tá? Vamos verificar como que está ali o acesso, tá? Muito bem. Depois eu vou fazer o acabamento, tá? Dos pontos interproximais. Quero mais um pouquinho de acesso. Eu gosto de ter um acesso de 0,2, tá? Porque se você vai com a broca ou com o disco sem você ter o acesso correto na interproximal, você corre o risco de não conseguir ter o espaço para reproduzir a estrutura anatômica, entende? Então, quando você tem o acesso prévio, você consegue reproduzir melhor a estrutura anatômica. Muito bem. Aí, agora, vamos colocar o calibrador para checarmos a quantidade de acesso que nós temos. Nós temos 0,2 de acesso, ok? E nós precisamos ir para um IPR de 0,4.
Você tem a opção aqui de continuar com a lixa ou ir com a broca. Eu gosto de ir com a broca agora, por quê? Porque para eu alcançar o 0,4 aqui, eu vou ter que passar a lixa diversas vezes e a Sheila é uma paciente que nós temos vários IPRs para fazer, então isso pode desgastar um pouquinho o paciente, tá? Não há motivo para isso, então, assim, fica mais confortável para o paciente nós irmos com a broca. Eu tenho a vantagem aqui na clínica, né, de poder utilizar dois equipamentos muito especiais e confortáveis para fazer o IPR. Um deles é o motor elétrico. Então, o motor elétrico da NSK, ele não é um motor convencional do dentista, né? Ele não é um motor que tem impulsionamento a ar comprimido, ele é um motor que tem impulsionamento elétrico. Com isso, ele faz um ruído muito menor, né? Ele praticamente não tem ruído, praticamente não trepida, né? Não causa aquele desconforto típico da alta rotação ou do baixa rotação, tá? E eu consigo dosar a velocidade aqui e se eu quero alta rotação ou baixa rotação, certo? Então, eu estou entrando com ele aqui, ó, numa rotação intermediária, tá? E eu vou entrar com ele sem água, tá? Eu adquiri a experiência de trabalhar, quando eu estou trabalhando em esmalte, de trabalhar sem água e com jato de ar para ir fazendo resfriamento do dente, tá? Isso, inclusive, para preparo de laminados. Então, isso é muito bom porque a água, ela dificulta a tua visualização em algumas situações e transtorna um pouquinho o paciente, porque, especialmente aqui que a água está gelada, pode dar alguma sensibilidade de retração, tá? Muito bem. E eu tenho a vantagem de ter a lupa, tá? A lupa, todos os materiais vocês vão ver nas listas de materiais. A lupa é Exam Vision, né? É uma lupa suíça que foi feita sob medida para os meus olhos. Mas a nossa equipe aqui trabalha com outras lupas mais comuns, né? E eu recomendo, tem lupas que são bem mais tranquilas, assim, para o dia a dia do dentista. E eu recomendo extremamente que você trabalhe attachments e confecção de attachments, preenchimento de templates e confecção de PRs sempre com lupa, tá? O teu padrão de visualização e acabamento é muito superior, tá bem? Então, vamos lá. Vamos fazer ali, eu vou tirar a água aqui do nosso motor, tá? Isso. E além disso, o motor da NSK, ele tem a vantagem incrível também de ter a fibra ótica para iluminar, assim como a lupa também tem a iluminação frontal. Essa luz atrapalha a sua câmera? Posso diminuir ela aqui. Muito bem. Pode abrir um pouquinho. Aqui. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Camila? Vocês estão visualizando que eu consigo, né, com a broca, justamente fazer a reprodução da anatomia, tá? Aí, agora eu ainda faço o acabamento com a lixa, vamos checar ali como que está, com o calibrador, né, como que está o nosso IPR. Vamos verificar aqui. Perfeito, ó. 0,4 milímetros, tá? Ó. Perfeito aqui as quantidades que nós precisamos, tá bem? Exatamente. Aí, ó, o calibrador
calibrador, vocês sabem que ele vai até 0,5. Ó, e aqui, ó, mostra com o calibrador 0,5, ó, que o calibrador 0,5 não entra, mostrando o quê? Que eu tenho exatamente 0,4, tá? Por isso que é importante a gente trabalhar de lupa, né? Porque a diferença entre 0,4 e 0,5 é pequena e você tem que ter uma mão boa, tá? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer aquele acabamentozinho final. Depois eu vou usar a lixa de polimento, tá? Esse aqui é só para fazer um leve arredondamento de arestas. Observe que eu tô com uma única lixinha, só fazendo os movimentos de curvatura, tá? Para fazer um arredondamento de arestas, tá? Quem trabalha de lupa tem uma visão muito clara dessas arestinhas, consegue dar um acabamento muito top, tá bem? Maravilha, tudo bem, Sheila? Tranquilo? Perfeito. Vamos hidratar os lábios da paciente sempre. E agora nós vamos para o disco, tá? Temos ainda, então, olhando ali no nosso planejamento, um IPR da região ainda, temos vários, né? Temos os incisivos centrais e temos o da região entre o 33 e o 34. Deixa eu verificar aqui, vou virar lateralmente aqui para vocês verem. Ó, entre o 33 e o 34 nós temos o planejamento de 0,4 ali, tá? Então agora vamos para o de 0,4, que vai ser entre o canino e o primeiro pré, tá? 33 e 34. Mesma sequência, testa o fio dental, vamos testar o fio dental, tá? Ó, maravilha, aqui eu vou tirar esse algodão, ficar mais visualização melhor ali, tá? Testamos com o fio dental. Bem, ok. Tem um ponto de contato ali, ok? Então, eu vou liberar o espaço e depois entrar aqui, eu vou entrar com o disco, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a liberação do espaço, uma lixinha, tá? Bem tranquila, entramos ali, ok? E agora vamos entrar com o disco. O disco, né, ele sempre tem que ser guardado no pedestal, né? Ele é um dispositivo que ele é esterilizado no pedestal, tá? E aí é um mandril específico para cada disco, tá? Eu, particularmente, tenho muita habilidade com a broca. Porém, eu observo que os cirurgiões mais jovens preferem o disco, porque o disco ele te dá uma noção da espessura, né? Então, agora com o disco, ó, eu tô com o disco na rotação baixa, tá? E eu vou com o afastador e eu vou protegendo sempre o lábio do paciente. Vou entrar com o disco dessa forma aqui, tá? Ó, tá? Bem suave, ó. Por isso que o disco não pode estar amassado, ele não pode estar danificado, ele tem que ser bem plano, numa rotação bem lenta, tá? Ó, o dedinho aqui protegendo os lábios e o afastador protegendo também, tá? Bem calmamente. Por isso também a vantagem de ter o motor, né? Com o motor você não tem vibração,
feito aqui com o disco, tá? Você vai com o disco até romper o ponto interproximal de uma maneira que você visualize o rompimento. Vamos verificar agora aqui quanto que nós temos com o nosso calibrador. Temos 0,3, tá? Vamos verificar aqui se entra o calibrador 0,4. O calibrador 0,4, na região mais cervical, ele não entra. Porém, é uma quantidade pequena. Então, o que significa? Que eu tenho o 0,4 entrando até a metade, eu não vou com o disco todo até lá, porque senão eu vou aumentar o desgaste superior. Então, eu vou com uma lixinha de uma espessura bem, de uma altura reduzida, tá? Ó, que é essa lixinha aqui, que ela tem uma altura reduzida, e eu vou só lá na cervical, ó. Por quê? Ó, eu vou só lá na cervical, por quê? Porque eu já tenho 0,4 do equador do dente para o oclusal. Então, se eu quero buscar o 0,4 do equador do dente para a cervical, eu vou apenas com a lixinha na cervical, tá? Você pode usar o dispositivo esse da Coral Dente também, se você quiser, tá? Mas eu gosto de ir manualmente porque é uma quantidade muito pequena, é 0,1 que eu tenho que fazer aqui, e eu já vou aproveitando, já vou fazendo o arredondamento, tá? Estou fazendo o acabamento do equador do dente para baixo, para cervical, tá? Onde eu tenho ali 0,3 e eu quero chegar no 0,4, ó. Eu coloco uma tira que a altura dela é menor, que eu vou pegar só do equador para baixo do dente, ok? E aí eu vou lá, ó, na interproximal, certo? E olha só que joia que é esse dispositivo, ó. Eu consigo fazer uma curva com ele, ó. Eu consigo fazer uma curvatura para reproduzir a anatomia da paciente, ó. Consigo fazer uma curvatura. Olha, tá vendo assim, ó, não tem sangramento, não é para sangrar, não é para ser desconfortável, entendeu? É para ser um procedimento tranquilo, tá? Não precisa ser barulhento, não precisa ficar com o sugador ligado o tempo todo na orelha do paciente, né, Sheila? Cansando o paciente. Eu dou umas dicas também, Sheila, para os alunos de conforto, né? Lógico. Ó, tá vendo? E isso é extremamente importante. Eu vou tirar um pouquinho aqui o afastador, para a Sheila descansar um pouquinho, e também porque o acesso ali vai ficar mais fácil sem o afastador. Tem horas que, ó, para vocês usarem o disco, tem que estar com o afastador, mas tem horas que, tá vendo aqui, ó, eu afastando dessa forma, eu consigo um acesso melhor aqui. Eu quero reproduzir a curva, tá vendo que eu tô inclinando ele para reproduzir a anatomia do dente, tá? Ó, não sei se vocês estão observando, eu também tô trabalhando em pé, tá, gente? Nos últimos tempos, eu percebi que o trabalhar em pé, ele te dá um campo de visão e uma agilidade muito melhor. Ó, aqui tem uma dica, ó. Observa que é o seguinte, para eu poder acessar a cervical e a ponta da cúspide não bater aqui em cima, no serrotezinho, eu preciso deixar a lixa bem lá na ponta, tá vendo? Ó, aí eu tenho a lixa bem lá na ponta, eu tenho essa extensão dessa distância para não bater na cúspide, ó. Olha só que legal, ó. Tô conseguindo alcançar bem ali na cervical. Não estou danificando a gengiva da Sheila. A Sheila tá bem tranquilinha, ó. Tá vendo? Eu tô conseguindo fazer um acabamento bem legal.
porque o segredo desse dispositivo, que é muito legal, é que ele entorta assim, ó, e eu consigo fazer a curva, tá vendo? Ó, isso é muito bom, porque eu vou manter a curvatura original da anatomia original do paciente, tá? Deixa eu sugar aqui pra cheirar. Ficar mais confortável. Vamos secar ali. Ó, então vamos analisar agora aqui como ficaram as quantidades. Vamos verificar no nosso calibrador 0,4. Ainda falta um pouquinho, ó. Falta um tantinho. Vamos de leve fazer uma rotação bem lenta no acabamento com o disco. Temos 0,4 aqui, ó, no nosso IPR, tá? Agora vem uma das partes mais importantes que eu venho falando, né, repetidamente, que é a anatomia. Terminou o disco, entra com a lixa para reproduzir a curvatura, tá? Suavemente, removendo as rebarbadas. Você tem que ter a curvatura, e aí você vai entrar com o dispositivo, com a lixa fina, para que, ó, para que você não tenha um IPR reto no premolar. Você tem que fazer mais na região da papila, certo? Por quê, gente? Por quê? Pode fechar um pouquinho, querida. Ó, tá conseguindo pegar aqui? Ó, eu preciso ter essa imagem aqui, ó, porque eu tenho que reproduzir a curvatura e eu tenho que ter a anatomia original, ou seja, na papila eu tenho uma convergência da face interproximal, né? Porque é a meia para interproximal. Então, para você reproduzir o ponto de contato, o premolar não pode estar cortado reto, você tem que ter feito a curvatura do dente, ok? Por isso que é interessante, depois que rompeu o ponto de contato, alcançou o 0,4 no ponto de contato, vai só com a lixinha para fazer o acabamento da anatomia. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês, ó, foi feito com disco, né, e aí a gente tá com uma superfície reta, tá? Nós queremos reproduzir a anatomia. Então, você pode vir com a lixa, ou se você tem um bom controle, né, e uma broca bem fininha, você pode vir com a broca, ó, para fazer esse acabamento aqui. O que é o acabamento? É você reproduzir a anatomia, tá? Sem aumentar o desgaste. Aqui eu ainda tô com 0,13, é uma região que eu tenho que ir com 0,4. Então, eu deixo para que o último décimo de milímetro eu conquiste com a broca, reproduzindo a anatomia. Você pode fazer isso ou com a lixa ou com a broca. E aí o movimento, ele é um movimento assim, ó, no qual você vai buscar a reprodução da curvatura, tá? E da conquista da anatomia original reproduzindo a curvatura, para não ser um recorte retilíneo, tá bom? Então, depois de feito toda a sequência
desgaste interproximal, né, da reanatomização. Você vai fazer a etapa final, que é conferir com o calibrador se todas as espessuras estão corretas. Você já fez as reanatomizações nos tamanhos programados e com a lixa metálica fez os acabamentos anatômicos, tanto da curvatura na região cervical, como das arestas, né, da região vestibular e lingual. Então, você vai passar a lixa vestibular, lingual, cervical, oclusal, para manter a anatomia do equador de cada dente, para que os pontos de contato sejam reestabelecidos após o fechamento do espaço, ok? Feito isso, você vai para a etapa finalíssima. Qual é? Você vai fazer o polimento do esmalte, certo? Eu gosto de usar daí a lixa fina de polimento, tá? Onde você vai, né, com a lixinha fina de polimento, pode abrir um pouquinho, fazer gentilmente o polimento de cada superfície que você trabalhou, para que você tenha esse esmalte polido, o paciente consiga passar bem o fio dental, né? Você tenha um polimento das superfícies que foram trabalhadas, você consiga permitir que o paciente tenha uma higienização correta com uma superfície que está polida, tá? Então, esses cuidados, né, é o que define o capricho, né, e a expertise de cada profissional, né? Então, é a minúcia, é o detalhe que tornam as pessoas e os resultados acima da média, ok? E aí, aqui a gente vai, pode fechar um pouquinho, minha flor, aí. Aqui a gente vai polindo a superfície. Isso é um procedimento muito tranquilo, né? Não é um procedimento demorado e que vai fazer bastante diferença para que o seu paciente tenha uma superfície lisa. Essa lixa de polimento, ela não vai reestruturar a anatomia, por isso você já tem que ter feito com a lixa metálica a conquista da curvatura. Essa lixa é só para fazer um polimento. Feito o polimento, excelente. Nós vamos lavar, secar e vamos aplicar o flúor, tá? Isso, lavar. Vamos secar. Lavou, secou, aplicamos o flúor. Pega uma microbrush ali, Angela, por favor. Quando a gente tem IPRs em quantidades bem pequenas, 0,2, não é necessária a aplicação do flúor, tá? O flúor se torna necessário quando a gente vai trabalhar regiões acima de 0,3. Tudo bem, querida? Você não precisa passar uma grande quantidade, né? Uma quantidade suave nas regiões interproximais. A Angela vai sugando ali, a gente vai deixar uns 5 minutinhos, só para evitar qualquer sensibilidade, tá? Pode abrir um pouquinho. Embora a gente já saiba que a paciente não está com sensibilidade, porque se ela tivesse, agora, vamos hidratar o lábiozinho dela. Pega o algodãozinho, uma pinça lá, Angela, por favor. Pode abrir um pouquinho. Se ela tivesse agora, quando eu joguei o ar e a água, ela já teria, né? Mas existe a possibilidade de uma leve sensibilidade, especialmente aqui no sul, que tá muito frio, tá? Então, a gente faz 5 minutos de aplicação de flúor, tá? 5 minutinhos de flúor. E aí depois vamos mantendo sugando para a paciente não deglutir o flúor. Aí, tudo bem, querida? Perfeito. 5 minutinhos e aí a gente já libera a Sheila, tá? Ângela, daí verifica, vamos evoluir
os alinhadores da Sheila. Tem 2 em casa, né, Sheila? Então, você segue, minha flor, com esses 2 e deixa marcado na sequência 10 dias depois do último, tá bom? Vamos manter mais uns 5 minutinhos. Enquanto isso, eu quero fazer um detalhe aqui de um outro assunto, tá? É o seguinte, excessos de, pode vir aqui, excessos de resinas em attachments, tá? Broca multilaminada, sem água, tá? De preferência no motor elétrico ou no alta rotação, sendo que você vai remover o excesso e tem que ser sem água para você visualizar o pozinho do excesso saindo na multilaminada, tá bom? Vamos aqui, ó, pode acompanhar aqui. Aqui, ó, a gente tem alguns excessos importantes, ó. Isso aqui é para evitar pigmentação. E a remoção do excesso, ela não pode encostar no attachment, tá? Ela tem que ser na região do dente, sem encostar no attachment. Encostou no attachment, a gente vai perder um pouquinho, né, da adaptação do alinhador no attachment. Ó, vocês estão vendo esse pozinho branco, ó? O pozinho branco, o que ele é? Ele é resina. Por isso que é legal trabalhar sem água. Os dentistas têm muita mania de trabalhar sempre com a água. Ah, mas uma alta rotação? Não, gente. Se você tiver com um auxiliar jogando um jatinho de ar, tá? Você vai controlando a sensibilidade e o aquecimento, tá? Você tem que estar enxergando aqui, ó, ponta bem fininha, ó, removendo os excessos, ó. Essa broca não desgasta o dente, tá? Essa broca não desgasta o dente, tá? Ela só desgasta, ó. Eu posso até aumentar a rotação aqui, ó, ela tá aqui, vou até aumentar. E ó, essa broca, ela não desgasta o esmalte, ela só desgasta, ela não faz nada no dente, ela só tira a resina, ó. Tá vendo? E aonde você tá vendo que tá branco, ó, é resina, certo? Por isso que a lupa é absolutamente especial, né? A lupa é vida. Isso. Olha a Sheila aqui, meu amor, ela tem crina ali, né, Sheila? Sheila, Angela, eu pedi pra Angela separar um mimo pra você, tá, minha flor? Ela não pode falar nada. Ó, a Angela vai jogando o ar, ó, ó que maravilha, ó. E eu tô fazendo o acabamento. O que eu quero com esse attachment? Que ele fique sempre bonito, que ele não tenha pigmentação, que ele não adquira cor, né? Ó, ó. Que ele fique lindão, né? Fique só aonde precisa estar, tá? Que é na parte do attachment, tá? Esses cuidados, pode abrir um pouquinho, minha flor, são muito importantes, né? Para o acabamento e para o polimento. Ai, teu caso vai ficar maravilhoso. Vamos enxaguar o flúor, querida? Vai ficar maravilhoso. Vamos enxaguar. E tu tá usando super bem, né, Sheila? Eu vou enxaguar com água, tá? Vai sentir só um gostinho, ó. De flúor, muito bem. Angela, eu quero... Tu consegue fazer fotos pro livro aqui ou a Angela faz? A foto da posição, vai lá, Angela. Rapidinho, eu só vou posicionar aqui, ó. Eu só vou posicionar, eu não vou ligar, eu só vou posicionar pra descrever como que eu fiz. Pega lá a câmera.